Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar o nosso primeiro vídeo sobre figuras de linguagem. A gente vai ter uma série de vídeos sobre figuras de linguagem, porque é um conteúdo bem extenso. A gente vai falar sobre as principais figuras de linguagem e tudo mais, então toda sexta você tem um encontro marcado comigo para aprender sobre figuras de linguagem. Mas nessa primeira aula eu quero falar sobre a introdução a figuras de linguagem, o que é e suas classificações gerais. Figura de linguagem, ela é uma fuga discursiva na língua. Como assim uma fuga discursiva na língua, Clara? A gente, nós, seres humanos, somos muito criativos, espontâneos, a gente tem um monte de emoção, sentimentos, às vezes a gente é exagerado, às vezes a gente não é. A gente gosta de, sabe, transmitir as nossas emoções. Só que as palavras, as línguas em si, naquele sentido literal delas, às vezes não acompanha essa emoção, não acompanha essa criatividade, essa explosão de sentimentos. E as figuras de linguagem vêm justamente para isso. Elas são uma fuga discursiva na língua, onde elas vêm para trazer, na verdade, elas vêm para expressar exagero, vêm para expressar emoção, vida, sabe, colocar aquele sentimento na frase, e às vezes acaba saindo do lado literal. Na verdade, na maioria das vezes acaba saindo do sentido literal da palavra ou da forma de escrever. Muitas pessoas acham que as figuras de linguagem elas são erros gramaticais, o que não é. Elas simplesmente vêm para romper com o literal, para romper com o metódico e para trazer emoção, vida ao texto ou à fala. Para que todas as possibilidades sejam alcançadas, as figuras de linguagem são divididas em 3 classificações. Então, há 3 classificações gerais para as figuras de linguagem. Elas são divididas em figuras de linguagem semântica, em figuras de linguagem fonéticas ou em figuras de linguagem de síntese. O que seriam elas? A gente vai falar sobre isso, porque dentro dessas classificações gerais tem as subdivisões, que é o que a gente vai aprender ao decorrer de todas as aulas. A primeira classificação é as figuras de linguagem de semântica. Elas vêm com um recurso estilístico. Elas são baseadas na distorção do significado literal dos termos, das palavras. Então ela vem romper com o lado literal, ela vem trazer um lado mais figurativo, e isso a gente vai aprender quais são os exemplos, quais são figuras de linguagem semânticas. Mas em geral, assim, bem resumido, a figura de linguagem semântica é isso, ela vem romper com o lado literal dos termos, ela vem trazer um lado mais figurado, e ela é um recurso estilístico, de estilo. As figuras de linguagem classificadas como de síntese ou de construção. Elas vêm com o objetivo, Elas vêm com o objetivo de modificar a estrutura gramatical da frase, do termo, dos períodos. Então, ela vem e ela modifica, de certa forma, a estrutura gramatical do período, da frase em si, para trazer mais expressividade ao texto, para trazer mais emoção ao texto, qual for o sentido, qual for o sentimento que ela quer embasar naquela frase, mas ela vem justamente assim. Ela pode aparecer de diversas maneiras, seja com repetição, seja com omissão de termos, seja com inversão. Tem várias formas que ela pode aparecer, e isso também a gente vai aprender os exemplos e quais são elas ao decorrer das nossas aulas. E a terceira e última classificação é a classificação de figuras de linguagem de som ou fonéticas. Elas vêm mudando, elas vêm trazendo a combinação de sons, a combinação de palavras, rimas, sabe? Esse lado provocando o leitor a ter uma experiência auditiva, ter uma experiência auditiva agradável. E essas são as 3 classificações gerais das figuras de linguagem. Bem bacana, pessoal, bem bacana pra gente aprender, porque elas as classificações que vai classificar as nossas figuras de linguagem que a gente vai aprender ao decorrer dos vídeos.
Fica ligadinho porque tem muita coisa bacana aí. Então, figuras de linguagem, elas são algumas fugas discursivas na língua portuguesa. Elas vêm para trazer emoção, para trazer criatividade, para trazer muitos sentimentos nas frases, para sair um pouquinho do lado literal dos termos, para sair um pouquinho do lado literal, daquele coisinha padronizada, e elas buscam trazer muitas coisas para nós leitores. Temos 3 classificações, como foi dito: as figuras de semântica, as figuras de síntese e a de som ou fonéticas. Bem bacana, vamos resumir, vamos escrever. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples e toda sexta-feira vocês têm um encontro marcado comigo para aprendermos sobre figuras de linguagem.